Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Família. Estou aqui sozinha, sem meu marido hoje. Hoje ele não conseguiu estar aqui, ele está trabalhando, porque nem só de podcast viverás um homem, mas também de muito trabalho para colocar comida dentro de casa. Então, ele hoje não está aqui comigo, mas eu estou muito bem acompanhada, tá? Estou acompanhada de um casal maravilhoso, um casal que tem uma história linda para contar pra gente. E eu quero que você fique aí até o final, porque você vai sair modificado desse podcast. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, Rush & Torque, que são a bênção da nossa vida, que nos proporciona esse lugar maravilhoso, que é uma oficina mecânica que só cresce. E esse crescimento deles só me dá mais satisfação de poder ter um parceiro tão bom. E também a nossa Insurance, inclusive eu trouxe hoje aqui a garrafinha do nosso Insurance, que é uma corretora de seguros aqui para brasileiros, para latinos na verdade, né? Falam espanhol, português e inglês, todo o atendimento personalizado para você, seguro de carro, casa, saúde, comercial e vida. Então é isso, obrigada nossa Insurance por todo esse apoio também. E agora eu vou fazer bem-vindos os nossos convidados de honra. Bem-vindos, Paulinha e Amanda. Muito bem-vindos. A gente que agradece o convite e com certeza vai ser, já está sendo muito gratificante estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, Andressa. Pena que o Thiago não está aqui, mas... É uma pena mesmo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, porque o que eu conheço de vocês é o quê? De 3 anos pra cá? A gente se conheceu em 2022. Isso. 3 anos então. De 3 anos pra cá, eu conheço a parte incrível da história de vocês. E eu sou emotiva, tá, gente? De vez em quando eu choro, que tem pessoas que me fazem Eu não choro, não. Você não chora? Não chora pouco. É que tem pessoas que faz, né? A gente tem um bate-papo tão gostoso que faz a gente relembrar coisas importantes. E eu acho que eu participei de uma parte muito importante da vida de vocês. Vamos pegar de 2022 para trás primeiro? Vamos. Fala um pouquinho de vocês, um pouquinho da história, como se conheceram. Bom, a gente se conheceu praticamente numa fase da juventude, né? Era meu aniversário de 15 anos, eu convidei a irmã dele, que a gente estudava e nós éramos bem amigas, mas amigas de colégio. E aí eu convidei ela para o meu aniversário e ele foi de penetra. É o irmão mais velho, não podia deixar a irmã mais nova e sozinha, né? O famoso bicão de festa. Cara de pau. E aí ele foi, não satisfeito em ir na festa, né, sem convite, ele ainda queria o primeiro pedaço do bolo. Não vai ter não, meu lindo. Jamais. Aqui não. O não estava garantido, eu tentei. E então, ali a gente se conheceu e depois desse dia a gente começou a se falar todos os dias e uma semana depois, aí eu falei, não, acho que eu já falei não o suficiente, né? Nossa, uma semana ela foi rápida, né? E mudar a decisão dela, né, Amanda? Aí eu convidei ela para ir no show do Jorge Benjor. Isso. E eu fui. Cedeu. Não aguentou, não resistiu. Não resisti. E de lá em diante, de 15 anos pra frente, vocês sempre estiveram juntos. Sim. Não foi, no começo ainda foi assim, eu era muito jovem, né? E ele também. Aí quando eu tinha, acho que uns 17 anos, a gente oficialmente começou a namorar. E de lá pra cá, a gente tivemos 2 filhas, casamos, e a gente eu acho que a gente se completa. Toda vez que eu vejo vocês sempre têm um olhar muito bonito. Não é só um olhar de apaixonado, um olhar de cumplicidade mesmo, um com o outro. Isso é muito lindo. A gente é muito cúmplice, a gente gosta de fazer tudo junto. Desde levar a pequena na escola de manhã, a gente vai junto. Às vezes eu falo, você vai? Ele, lógico que eu vou, então pode ir, meu amor. Eu vou tomar aqui, vou fazer minha refeição com calma. Ele, você não vai? Mas você não vai? Não, vamos juntos. Lá se foi. O meu café da manhã sozinha, ouvindo um podcast. Não tem. Ir pra academia junto, tudo a gente gosta de fazer as coisas juntos. E a gente também trabalha parte do tempo juntos.
É interessante isso, porque eu tenho feito muita coisa junto com o Thiago, né? Desde trabalho, academia, às vezes a gente vai junto. E as pessoas ficam, nossa, mas como é que vocês estão se aguentando? Eu falo, gente, tenho 21 anos com esse homem, a gente está super bem. Acho que só fortalece. A eternidade está aí. E a gente briga pouco. A gente já brigou mais. Eu briguei mais. O Thiago não briga. O Thiago é bonzinho. Então eu era mais briguenta. Ela também, ela que briga comigo. Mas é porque a gente, né? A gente é Mulher, mulher, né? tem um negócio ali que acontece errado na nossa cabeça. Tal de Exato. TPM aí também, né? TPM é a desgrama. E conta pra gente como que vocês chegaram na decisão do casamento. Conta pra gente, não pra mim, né? Sozinha. A gente deu um passo na frente, assim, na verdade eu engravidei da Giovana antes do casamento. Então, nós éramos bem jovens. Eu tinha 20, ele tinha 23. E, apesar da nossa pouca idade, eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, nossa, e agora? Eu estou no meio da faculdade, você também, o que a gente vai fazer? E nesse momento, eu acho que ele foi muito mais maduro do que eu. Porque ele falou, não, independente do que vai acontecer, a gente vai ter esse neném. E a gente tem que olhar isso pro lado bom. Aí eu pensava, lado bom? Eu só tenho 20 anos, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Para acontecer. E realmente, hoje, não só hoje, logo depois, logo que a Giovana nasceu, eu já tinha certeza que ela tinha vindo para agregar e para mudar as nossas vidas. Sim, eu tive um começo porque é uma fase, né? Você está começando a vida adulta. Eu tinha conseguido meu primeiro emprego quando eu descobri que eu estava grávida. Eu nem fui contratada e já tive que pedir demissão. Aí, então isso, mas depois eu entendi todo o propósito disso. Mas aí, na sequência, aí eu falei assim, minha mãe perguntou se eu queria casar e tal, eu falei, não, imagina, não é assim que funciona. Mas foi assim, é assim que funciona. É assim que funciona. E vocês assim eram apaixonados. Exato. Sim. Então, deu certo, a gente se casou. Logo quando ela engravidou, acho que 2 meses depois, 3 meses, a gente já estava morando junto já. Sim. Eu falei, não, tem que Vou morar assumir. junto. Aí eu fiquei, não, eu não quero, porque parece que quando você engravida, tem essa obrigação de casar, parece que você está querendo esconder ou disfarçar uma situação. Aí eu falei, não, eu acho que as coisas têm que acontecer da forma certa. Então, e foi da forma certa. Então, a Gi veio, aí depois a gente se casou, demorou 13 anos. Mas antes, a gente teve um deslize. Não digo um deslize. Por ser muito novo, eu ser muito imaturo, a Giovana tinha o quê? 2, 3 anos? A gente ficou 1 ano separado. Foi. A gente brigou, né? Mas eu acho que era uma questão separado, de mas imaturidade. Mas olha como as coisas são. A gente estava separado. Eu estava saindo com a Giovana para jantar. Ela estava comigo no final de semana, saindo do condomínio da minha mãe, em Cotia, na Granja Viana. Eu saio na rua, vem um carro, me fecha. Desce 3 caras, 2 armados. Eu tento dar ré. Aí vem um do meu lado e um no vidro da frente. E bate, manda eu descer. Eu falei, deixa eu só tirar minha filha. Aí ela pergunta, pequenininha, 3 anos, papai, o que tá acontecendo? Eu falei, nada, filha, é os amigos do papai, é uma brincadeira. Eu falei, só deixa eu pegar minha filha que tá no cadeirão. Eles deixaram, aí eu peguei ela e falaram, corre e não olha pra trás. Nesse momento eu falei, vou tomar um tiro. Eu saí correndo, peguei ela, encaixei ela aqui e saí correndo. No outro dia, nesse dia eu falei, tá tudo errado. No outro dia eu tinha que devolver ela, eu pedi perdão, e daí... Aí a gente tá junto até hoje. Nossa, que experiência. Acho que foi para fortalecer isso. Você acha que essa separação, esse 1 ano, foi uma questão de orgulho? Sim. Não é julgando quem se separa, Sim, gente. sim. Cada um tem sua história, cada Sim. um tem a sua vida. Mas muitos dos divórcios que a gente tem visto Sim. é por orgulho. Orgulho, isso. Ego. Porque você não consegue, você não tem...
E é isso que eu acho que é transformador quando você traz o evangelho para sua vida, quando você tem esse foco, essa direção, porque você passa a olhar para a situação, para o outro, né, para aquele que está do seu lado, para sua família de outra forma. E não só para você, para dentro. O meu desejo, a minha vontade, o que eu quero. Ele não cumpre as minhas expectativas, ele não, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença quando você. Então, quando a gente passa esse susto, você fala, opa, olha como a vida é. Será que a gente está valorizando realmente o que importa, né? O que realmente importa, né? Então esse dia foi bem. E ele não me contou. Você sabe, né? Eu também trabalhava com evento, eu também fotografava, e eu estava num casamento, e aí eu só fui saber no dia seguinte, porque ele não falou o que tinha acontecido. Só contei pra ela quando eu fui entregar. Um pouco a Giovana. antes, né? Um pouco antes, aí eu tinha chego de madrugada e tal, quando ele contou o que tinha acontecido, aí eu peguei ela, eu lembro que eu chorei muito e fui para casa. Aí logo depois a gente sentou para conversar e aí a gente decidiu retomar o casamento. Só que eu falei, só volto se casar. Foi mesmo. Porque vocês viviam juntos. Sim. Nesse período. Só morava juntos, vivia juntos só. Sim. Mas a gente não tinha casado oficialmente. Não tinha casado oficialmente. E são decisões que elas podem perdurar, elas perduram para o resto da vida. Sim. E podem ter um caminho bem ruim ou um caminho muito bom. Então, se vocês tivessem se separado, vocês iam ter suas vidas. Você ia casar de novo, você ia casar de novo também, Amanda, e a vida ia continuar. Mas acho que obrigada, bandidos, por esse momento, né? Temos até que agradecer a vocês só naquele momento, que graças a vocês deu essa chacoalhada na cabeça do Paulinho e da Amanda. E tem um pontinho no céu, tá vendo? Que eles têm um pontinho no céu, não é de tudo ruim. Mas alguma coisa impactante pode acontecer e você deixar passar. Sim. E você não olhar, não ter esse olhar. Foi diferente com vocês, aconteceu alguma coisa muito impactante. Eu acredito que tem muitas famílias passando por isso. Eu acho que esse exemplo que vocês deram agora aqui foi um presente já para esse podcast. Eu achei que o presente vinha para a segunda parte, mas acho que o presente desse podcast vai ser as pessoas compreenderem que não desista tão rápido. Sim, não. Vá para uma terapia, conversa com pessoas que de verdade te amam e querem o teu bem, o bem da tua família. Para de ouvir vozes que não estão acrescentando na sua vida. Eu não sei quantas vozes vocês ouviram nesse período, né, de separação. Que aparece aquele que não é amigo, né? Que são aquelas vozes lá. Que vem ali, não, é isso mesmo, né? Separa, não sei o quê. Separa, você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Você tem que ser feliz. A troco de, assim, qual é o custo dessa felicidade, né? E vocês encontraram felicidade. Sim, deixaram exatamente. Algumas coisas de lado, alguns orgulhos de lado. E encontraram felicidade. E são felizes até Sim. hoje. Quantos anos no total? 29. 29 anos. Quase Fala 29. Baixo, 29 anos. Você não vai falar a idade. Faz as contas, gente. Ela casou com 15. Não, 29 que a gente se conhece e tá junto. Então, já são aí uns 25, 27 anos. Que poderia ter interrompido lá atrás com 8, 9 anos, né? Exato. Parabéns. Acho que você pelo que eu entendi, você tomou a atitude de falar com a Amanda. E acho que essa é a atitude de um homem, né? Um homem que ele realmente quer a sua família junto, quer... O papel do homem é um papel muito difícil. A gente acha que o papel da mulher é difícil, né? Porque a gente acorda de madrugada, cuidar da casa, de filho, né? Mas o papel do homem é muito difícil. Casada com o Thiago, eu consigo perceber. Tem dias que eu olho e falo, eu sou muito mais apaixonada por ele. Quando eu vejo tanto que ele faz pela gente, pela nossa família, né? Inclusive, hoje ele não tá aqui porque ele tá trabalhando. Ele não conseguiu fazer isso. Enfim, passado isso, aí veio a segunda filha, que tem uma diferença muito grande da primeira. 13 anos. 13 anos.
Foi planejado? Nenhuma das duas. Não. Ele queria muito, o Paulinho, se deixasse, ele queria Acho que que eu teria uns 5 filhos. Adão. E seria Adão e Exato. Eva. Sim. Exatamente. Se deixasse, ia ser isso. Eu amo criança. Ele adora, ele gostaria de ter muitos filhos, até hoje ele fala. Eu falo, não, para. Como assim? É uma filha por década? E aí a Antonella, ele vinha pedindo muito o outro filho. E aí virou o ano, era quando começou 2015, ele falou assim pra mim, a gente tem que ter outro filho. Eu falei, o ano que vem, amor. Ele falou, ano que vem? Mas por que o ano que vem? Eu falei, o ano que vem, vamos pensar nisso, ano que vem eu tenho projetos para esse ano. Aí ele, tá. Aí ele virou para mim e falou assim, mas é o ano que vem ou você está me enrolando? Porque se você estiver me enrolando, você tem que me avisar. Porque eu tenho o direito de ter mais filhos e eu quero ter mais filhos. Eu não, amor. Eu não resolvido. Ele estava resolvido a procriar. Isso. Aí eu falei, não, amor, a gente vai ter, mas o ano que vem. Não passou 40 dias, eu fui ao médico. Essa história é muito boa. Eu fui fazer meus exames de rotina. Cheguei com a minha médica, mesmo obstetra que fez o parto da Giovana. Ela abriu meus exames e falou assim, Amanda, tá na hora de pôr um bebezinho aqui dentro. Aí eu falei, como assim, doutora? Ela falou, você tá com 33 anos, você tá perfeito, olha esse útero aqui, tá pedindo um bebê. Você vai esperar mais quanto tempo para dar um irmão pra Giovana? Aí eu falei, doutora, eu preciso te contar uma coisa. A minha menstruação tá atrasada. Mas aí ela falou, por esse exame aqui, não dá para saber pela data que você fez. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Aqui tem um cisto ovulatório. Você ovulou esse mês, tá? Aí eu, Ela, quanto tempo você tá atrasada? Eu falei, 3 dias. Ela, isso não é atraso. Espera. Eu falei, tá bom. Ela falou, mas eu vou deixar aqui um pedido que se semana que vem continuar o atraso, você vai colher o exame. Aí eu, tá bom. Tá bom nada. Eu já saí dali, parei na farmácia, comprei um positivo. 2 dias de atraso. Já deu positivo. Já estava grávida da Antonella. Aí eu falei, caraca. Ele tinha o direito de ser pai, ele queria ser pai. Era isso que ele queria para a vida dele. E aí a Antonella veio. Já no mesmo ano, ele anunciou no começo do ano, ele profetizou que ele queria ser pai de novo. No final do ano, outubro, já tinha outro bebê. Certinho. Nossa. Eu queria ser Eva, né? Mas eu acho que na fila tinham muitas Evas boas. E aí falaram, não, essa ali é melhor. Aquela ali tem uns traços assim, assim, assado. Deve ter rolado alguma coisa dessa, porque eu queria ser mãe de todos os viventes. Eu já ouvi você falando isso. Era meu sonho ser mãe, assim, de milhares, né? Mas no mundo que a gente vive, realmente não dá. E eu também, minha saúde para filho, eu fico internada em cada filho. É uma confusão. Para outro podcast. Mas vamos falar... Gente, eu estou me sentindo Marta Maria. Inclusive, eu acho que eu vou participar do podcast dela, vou ser a 5ª Marta Maria. Que já é o 2º podcast que a gente faz estilo Marta Maria. Mas a gente não podia perder essa oportunidade. Inclusive, elas querem entrevistar vocês também. Numa próxima vez que vocês vierem. E... Em breve. Natal tá aí. Venha! Mas vamos falar o que nós viemos falar. Uhum. Vamos falar de conversão. Esse é um assunto que vamos virar essa chave, mas virar a virada mesmo. De 3 anos para cá, a vida de vocês mudou completamente. Completamente. Me conta um pouco sobre isso. É a melhor vida que eu já vivi, e isso é um fato. As pessoas que estão em volta, elas percebem isso, e por mais que algumas pessoas estejam mais distantes, outras mais próximas, todas em comum dizem, nossa, como você está bem? Nossa, como você está diferente? Você está... Sabe, pessoas que às vezes eu via muito e agora vejo menos, e aí, quando a gente se encontra é tão gostoso, e eles falam, nossa, você está bem. É muito maluco dizer isso, Andresa, porque eu me considerava uma mulher cristã e a gente achava que vivia super bem dentro da nossa realidade. A gente não fazia mal para ninguém, né? Tínhamos ali a nossa família. E
quando a gente aceita o batismo, começa a entender o que é essa cultura, né? Esse novo estilo de vida, é muito gratificante, maravilhoso. Eu preciso dizer que eu não posso deixar de dizer o papel que a minha família teve nisso, né? Os meus tios, que eles são membros. A minha mãe e meu tio foram batizados ainda criança, mas aí minha mãe se casa com meu pai e ele é católico. Ela vai embora, vai para o interior de São Paulo. A gente nasce lá e o casamento deles não dá certo. O meu pai é desses que acha que ele, na época, ele podia ter muitas mulheres e muitos filhos. Então minha mãe não cabia aquilo para ela e ela não ficou no casamento. Ela volta, ela se separa e volta para São Paulo. E aí a gente passa a ter um pouco mais de contato, passa a ter contato com os meus tios. Eu fiquei sabendo recentemente, pela minha tia, que quando meus irmãos começaram a ter idade, na época eu tinha 6 anos e meus irmãos tinham 11, o meu tio, que era uma pessoa extremamente correta, ele perguntou para minha mãe, eu posso pedir para os missionários, isso há quase 40 anos atrás, eu posso pedir para os missionários começarem a ensinar os meninos, né? Os meus irmãos são gêmeos. Aí minha mãe falou assim, pode. Aí ele falou, mas eu preciso perguntar para o pai deles, né? Se ele está de acordo. E meu tio foi perguntar. E meu pai falou, não, você não vai ensinar a sua doutrina para os meus filhos. Aí, e o meu tio, como é muito correto, ele obedeceu e concordou. Então, nós íamos a festas juninas, a muitos domingos, só que isso não criou, plantou uma semente, mas não foi para frente naquele momento. Em 2022, né? 2022, quando a gente começou a vir para cá. A gente veio passar férias em St. George com a nossa família. E meu tio, toda vez a gente veio passar o Natal primeiro. Não, foi quando ele pediu para os missionários. Aí ele falou assim, eu posso pedir para os missionários? Ele foi dar uma bênção na gente, para a gente voltar para o Brasil. Aí ele falou, posso pedir para os missionários fazer uma visita? Aí as missionárias começaram a ligar para ela. E a gente voltou para o Brasil, elas começaram a ligar. Aí num sábado à noite, elas falaram, vocês querem conhecer, ir na Sacramental? Aí a gente falou, sim. Aí ela perguntou, vocês querem? A gente, claro, queremos. Só que elas falaram, tem um problema. É às 8 da manhã. E eu já tinha domingo. Respondido sim. Eu falei, poxa... Golpistas! eu brinco com ela até hoje. Eu estava com ela ontem, com a sister. Agora não mais sister, mas mora aqui. Aí eu falei assim, poxa vida, né? Você fez o convite, esperou eu aceitar para me falar que era 8 da manhã na igreja. Aí a gente contou para as meninas, a Antonella, que é a mais nova, ficou super empolgada. Nossa. Eu quero ir. Parecia, Andresa, que no dia seguinte a gente ia pro parque. Eu falei, pessoal, porque até então a gente tinha chego no Brasil, acho que era quarta-feira. Então elas começaram a me mandar mensagem na quinta, na sexta, a gente ainda não tinha se visto. Aí, quando ela fez o convite, a Antonella ficou num estado, assim, de felicidade. A gente vai. Nossa, que eu vou ligar pra Claire agora. Aí eu quero ir, não sei o quê. Aí eu respondi, nós vamos. Ela, 8 horas. Pessoal, é 8 horas, tá? Então a gente vai acordar cedo. E aí nós fomos. Foi uma experiência, foi muito espiritual, aquela experiência. Muito. Parecia que tudo que acontecia naquela sacramental era pra gente. Eu chorei, acho que do começo ao fim. Ele emocionado. É muito sensível, Eu senti o espírito, foi muito forte. E foi muito gostoso. A recepção, os nossos, que hoje são os nossos amigos, assim, são irmãos de verdade.
como a gente foi recebido, como a gente foi acolhido. E aí a gente saiu de lá, assim, nossa, eu quero voltar, eu quero estar aqui de novo. E a partir daquele domingo, as missionárias, as sisters, começaram a ir na nossa casa toda quarta-feira. Elas jantavam com a gente toda quarta-feira. Então, elas iam, elas ensinavam. Aí elas, quando a gente não passou 3 semanas, a gente já tinha certeza que a gente queria o Que batismo. ali era o nosso lugar. A gente já tinha certeza disso. Aí a gente aceitou o batismo, mas tinha uma condição. O nosso tio estava doente e ele teria dificuldade para estar indo para o Brasil para Na hora que ele participar. soube que ele tinha batizado, ele, não, eu vou. Ele ficou Falei, não. maluco, só que nós já tínhamos uma passagem para passar o Natal aqui com eles. Eu falei, não, a gente vai esperar até dezembro. E aí foi, assim, um intensivo, porque aí as sisters eram 2 vezes por semana em casa, era muita aula, era muito estudo, Isso era que mês? Setembro. A gente Setembro. começou no meio de agosto, em setembro a gente aceitou o batismo. Uhum. Só que aí a gente só foi ser batizado dia 22 de dezembro, aqui em West Jordan. E pelo meu tio, né? Então, o meu tio e os nossos primos batizaram a gente. E você estava lá, você sabe o quanto foi especial e o quanto foi espiritual. Por que eu falei de quando a gente era criança e meu pai não deixou, não autorizou a gente receber não frequentar a igreja e receber os elders naquela época? Porque quando eu fui batizada, eu só tive uma sensação. Eu esperei a vida inteira. Inteira não é 40 anos. Eu tenho certeza disso. Então, quando acabou o batismo, que teve a confirmação, eu sentei e eu agradeci, porque eu sabia que eu estava aguardando por aquilo. Eu estava esperando isso. Quer dizer, eu não sabia. Não sabia que eu tava esperando. Eu não sabia que eu estava esperando. Mas na hora que aconteceu, falei, caramba, era isso que eu precisava. Era isso que faltava na minha vida. Porque, teoricamente, eu tinha tudo. Né? A gente tem saúde, a gente tem emprego, a gente tem uma família, estava tudo certo. Mas eu acho que essa é a questão que eu acho que é o ponto. As pessoas não têm uma noção do quanto isso é importante. O quanto O evangelho é o importante. evangelho, a parte espiritual, está conectada com o mental e com o físico. Não adianta a gente comer direitinho, tomar o suplemento, ir na academia, se você não orar, se você não tiver uma conexão espiritual. Tomar o sacramento aos domingos. Tomar o sacramento. As aulas, isso alimenta, fortalece o testemunho. Então, estar nas aulas, estar nos eventos, os domingos, o sacramento, a oração diária, A ministração. tudo isso envolve e entra numa, assim, é uma engrenagem perfeita. Hoje, nem eu acredito muitas vezes que eu seria capaz de fazer as coisas que eu faço hoje. Então, a igreja não veio só para me trazer uma paz. Não, ela me trouxe trabalho, ela me trouxe desafio, ela me trouxe questões que ele falou, administração. Hoje, na Sociedade de Socorro, eu tenho o privilégio de ser presidente da Sociedade de Socorro da nossa ala, que é a Valinhos 2, em São Paulo, no interior de São Paulo. É um privilégio. Eu falo, como assim? Né? E quando o bispo me chamou, nós estávamos aqui para a última conferência em abril, e quando ele mandou que precisava falar comigo e com meu marido, o meu primo falou,
É chamado. Só tem um chamado, Amanda, que o bispo vai convidar você e seu marido. Aí eu, qual o chamado? Eu já era conselheira da Sociedade de Socorro. E quando eu cheguei no Brasil e a reunião aconteceu no mesmo dia. Eu cheguei de manhã e a reunião foi de noite. À noite. E eu falei, não, bispo, você deve estar errado, né? Ele falou, Amanda, você não faz ideia o quanto eu orei. E ele falou, eu também tinha esse preconceito. Não, mas é ela mesmo? Aí ele falou, não, mas eu tenho certeza, porque eu estava no templo quando eu tive a certeza que era você. Aí eu falei, aí quando ele falou isso, eu fiquei muito emocionada, muito, porque isso é um outro privilégio, é estar no templo. E quem frequenta o templo sabe o quanto estar ali é um privilégio. E a gente está ouvindo isso de duas pessoas que têm 3 anos só de igreja, né? A gente tem visto... 2 anos. 2 Agosto anos. agora, mês que vem faz 2 anos que a gente conheceu a igreja. Que a gente começou a frequentar a igreja. Ah, porque eu conheci vocês há 3 anos A atrás. gente Isso, ainda não, a quando a gente gente não fez foi- a sessão de fotos, nós a gente ainda não era. éramos. Não eram Não. membros Não. da Não, igreja foi ali. só um ano depois. E aí corta pro dia do batismo. Ah, Corta para esse dia de novo. Eu lembro que eu cheguei, eu não sei se foi a Pérola ou se foi a Vera, alguém veio me contar que as famílias das missionárias que Sim. estavam no Brasil ainda Sim, servindo sim. missão, as 2 famílias estavam lá. Participaram. Eu entrei já aos prantos. Eu falei, como assim? E eu vi aquelas 2 famílias imensas. Foi pai, mãe, irmãos, papagaio, periquito. Tava todo mundo lá. Tava toda a família das 2. Das 2 para poder assistir o batismo de vocês. E eu vi a alegria daquelas famílias, daqueles pais. De alguma forma, eles estavam participando fisicamente aham. da missão dos filhos. Porque eu Exatamente. tô Eles com uma... confirmaram. Eles Eles fizeram a participam- nossa a confirmação. confirmação. O pai das missionárias, os pais das missionárias. Gente, isso é inédito. Eu nunca vi isso acontecer. Em 40 e tantos anos de igreja, eu tenho uma filha hoje na missão, Sim. então eu sei das coisas que ela me conta. Ela me fala, ai mãe, eu tô ensinando a fulana, a ciclana, eu sei os nomes das pessoas. Mas eu não vou ter esse privilégio de participar fisicamente como essas 2 famílias tiveram. E, se eu não me engano, as sisters puderam assistir o batismo de vocês online. Não. Ou não? Não, elas não. Tiveram muitas pessoas no Brasil, o presidente da missão, mas as sisters não. Eu espalho para todo mundo, tá? Que elas assistiram, era tarde da noite, elas estavam dormindo na casa do presidente, elas dormiram lá, gente. Eu incremento a história, então não é verdade. Não, uma delas estava na casa Na do casa do presidente. Mas a gente não sabe se oficialmente. Ela assistiu ou não. Mas uma delas, por acaso, naquela noite estava lá também. Entendi. E aí foi uma emoção. Seu Sim. tio, eu não conhecia essa parte da história do seu tio. Então, eu fico imaginando o Reinaldo, gente, a alegria dele de ter Foi a vocês última sendo missão, né? batizados. Foi os últimos conversos física na vida dele aqui, né? Então, eu acho que foi muito especial, porque é isso. Assim como eu falo que eu esperei, eu tenho certeza que lá no coração dele, ele também aguardava por isso, né? Sim. Por poder trazer a gente e ter a certeza que faremos parte da mesma família eternamente. Então, Insistir, né? O quanto Sim. ele insistiu, né? Ele respeitou seu É. pai. Sua mãe é viva. é. É viva. Como ela tá com a igreja hoje? Então, Conseguimos trazer ela de volta para a igreja. hoje a minha mãe voltou para a igreja. Hoje ela voltou. Ela vai todos os domingos, estamos aqui e ela está todos os Todo domingos domingo lá. ela tá lá. E ela voltou. mora em Valinhos também. Mora, Mora em ela é Valinhos. nossa vizinha e ela voltou à igreja. Desde que a gente está indo, logo depois que a gente entrou no ritmo, todo domingo, ela começou a ir também. Isso é Que muito Se animou. legal, que legal. Gente, Isso é muito eu legal. perdi essas partes da história, ó. Agora, Conseguimos tirar. Ela tirou mês passado a bênção patriarcal dela, que ela não tinha. Foi, que ela ainda não tinha e ficou super emocionada. Que Nossa, história. a gente participou da bênção dela. Ela quis que a gente fosse Foi junto. muito especial. Mas eu queria fazer um parênteses sobre a nossa conversão, que eu acho que é isso que é a grande virada de chave. A gente não se converteu porque meu tio pediu para as missionárias irem em casa. Claro que é uma outra coisa que eu falo para todo mundo.
Quando as missionárias entraram na nossa casa a primeira vez, o primeiro dia, a minha casa, eu falo que elas pintaram as paredes da minha casa. Minha casa nunca mais foi a mesma. Elas entraram, falaram, deixaram o livro de Mórmon lá, tocaram piano, e foi, assim, uma experiência que dava para sentir o espírito. A energia, a luz delas. Era quase palpável o que estava acontecendo dentro da minha casa. Mas a nossa conversão não começou ali. A nossa conversão começou quando o meu tio foi para o Brasil, foi ele e minha tia, e a gente começou, e a gente percebeu como era o meu tio com as minhas primas pelo telefone, com a gente. Ele saía com o Paulinho para trabalhar. Eles foram comprar um carro para o Paulinho, ele entrou embaixo da truck para ver se ela prestava. Ele falando com o vendedor, quando ele olha, o tio tá embaixo do carro para ver se o carro prestava. Esse é o Reinaldo. Esse é o Reinaldo. E ali a gente viu o privilégio. A gente falou, cara, como é diferente do que a gente tem como referência de pai? Sim. O que faz essa pessoa diferente? Foi ali que a gente percebeu, isso foi antes da gente vir para o Natal, antes da gente aceitar. Ali a gente ficou impressionado, porque a gente falava, você percebeu como ele fala no telefone com elas, com eles? Você viu como... Ele trata a Ele tia tinha como ele todas trata. as manias que todo mundo tem, assim, todo mundo tem suas manias, seus defeitos. Mas nessa questão familiar, eu ficava, por que a gente não é assim? Por que a gente não teve um pai assim, sabe? Claro, ninguém vai ser igual, mas aí quando ele fala, quando a gente vem, e aí quando ele pede para elas irem, eu falei, é isso. O que está faltando para a gente? O Evangelho. O Evangelho está aí. É isso. Porque ele completou, ele realmente selou a vida maravilhosa Sim. que a gente já tinha. Aí ele foi para outro nível. A nossa vida, a nossa família. E eu e ele, a gente se apegou a tanto que ele me chamava de filho depois, que nos domingos a gente ficava horas falando no telefone, por vídeo. Tipo, todo domingo. todo Quando ele domingo voltava da igreja, lá já era de noite. A gente ficava, eu na cama falando com ele almoçando, e falava, e contava. E durante a semana ele fazia alguma coisa, ele me ligava também do trabalho dele para saber como é que eu tava. Mas um paizão. Foi muito legal. Foi pouco, mas foi intenso. Foi pouco, mas foi intenso. E tem uma frase que fala que o exemplo arrasta. Sim. Sim. E o exemplo que ele mostrou para vocês foi um modelo de vida que vocês do bem. nem sabiam que vocês estavam procurando. Não. E aí quando você vê um modelo de vida que esse homem levava, de pai, de marido, eu convivi muito pouco também com ele, praticamente isso aí, acho que 4, 5 anos, que eu moro 6 aqui, eu conheci a Pel no começo, mas não tinha muito contato com a família. Depois a gente teve mais contato com eles, convivemos um pouco mais. E esse exemplo, eu lembro de uma coisa, o podcast não é sobre o Reinaldo, mas é inevitável não falar inevitável. do Reinaldo. Eu lembro que em uma das vezes que a gente conversou, ele falou assim, não, ele já sabia, né, que o câncer estava muito avançado. E ele falou, eu preciso deixar tudo ajeitado aqui para as minhas filhas, eu não quero deixar elas passando sufoco. Porque a Dani sabe fazer isso, a Dani é muito boa nisso. Mas a Grazi é muito boa naquilo. Ele não ficava falando mal, ela é ruim com isso. Não, ele ressaltava o que era bom em cada uma delas. Sim. E as 3 são muito seguras de si, da vida delas. E isso era muito legal dele. E eu lembro que no dia que o médico, eu e a Val falou pra mim, eu quero muito visitar o Reinaldo hoje, Andresa. E a Val queria que fosse naquele dia. Eu falei, tá bom. Parei tudo que eu tava fazendo e eu e a Val, a gente foi pro hospital. Quando a gente chegou lá, o médico tinha acabado de sair do quarto e tinha dado notícia, né? Que não tinha mais o que fazer e tudo mais. E tava um clima, assim, muito complicado, né? A gente até perguntou, pra gente entrar, não é? A gente não queria
ser muito invasiva, né? E nós entramos e ele com um sorriso muito grande. E ele falou, eu não vou lembrar o nome da mulher que estava lá. E ele falou, ó, o seu marido, ele tem que cuidar do jardim para mim. Então eu quero que ele cuide, ele vai ficar responsável pelo jardim. Ô Val, você, Valéria, vai ficar responsável por todas as festas da minha família. Então, se tem festa, eu preciso da sua ajuda. Minha família precisa disso. Andresa, você está responsável pelas fotos, pelas memórias da minha família. E naquele dia, antes dele falar a responsabilidade de cada um ali dentro daquele quarto, eu já estava fazendo algumas fotos daquele momento. Porque tinha uma coisa tão... Apesar de ser um momento muito triste... Mas tinha uma coisa muito poderosa, eu não sei nem decifrar o que tinha ali dentro. Mas era uma coisa muito poderosa dentro daquele quarto. Talvez, me veio uma palavra aqui na cabeça, foi um patriarcado mesmo. Sim. Ele era o patriarca daquela família. E Paulinho, você é o patriarca da sua família. A responsabilidade que é dada para você como o pai, o gerenciador dessa família, é uma responsabilidade muito grande. E que o Reinaldo cumpriu até o último dia da vida dele. E a responsabilidade que Tiago tem de ser o patriarca da nossa família. Ele é o chefe da minha família. Não é o presidente Nelson, não é o bispo da minha ala, não. É o Tiago, ele é o responsável. Nós estamos abaixo de toda a liderança, de todo o evangelho, mas o patriarca da sua família é você. Sim. Então a responsabilidade é muito grande. E assumindo essa responsabilidade, você consegue ver frutos de todas essas coisas acontecendo na sua casa, né? Ver o progresso dos seus filhos. E ele viu, o Reinaldo viu o progresso dos filhos, das filhas, do filho também. Sim. E Ele tinha muito orgulho dos filhos. Tem muito orgulho dos filhos. Isso muito. Acho que esse foi o sentimento, Sim. de fato. E foi um sentimento de patriarcado ali dentro. E foi um cara, da doença dele, do dia que ele descobriu até o último dia, ele não reclamou um minuto. Ele não ficou procurando, mas o culpado, ele viveu o evangelho e ele não procurou, não reclamou nada. E trabalhou. Não, eu falei, tio, você não vai trabalhar. Não, eu preciso trabalhar. Não, tio, mas descansa. Ele fazia o tratamento no dia seguinte. Ia trabalhar. Tipo, mal, não sei o quê. Fraco. Às vezes voltava antes, porque estava mal, por causa da químio. Mas ia trabalhar e não reclamou, nenhum minuto reclamou. Mas isso é o evangelho. Ele foi fiel ao evangelho até o final. Isso é o evangelho, isso é viver o evangelho. É o que eu falo para ela, se eu for 1% que ele foi, eu tô feliz, porque... lembra que a gente estava na estaca, lá em Campinas, a gente estava conversando com um rapaz... Foi a bênção patriarcal da minha mãe. No dia da bênção patriarcal da sua mãe. A gente conheceu um senhor também, que é amigo da família. Ele estava com a camisa do São Paulo. E aí ele é São Paulino, ele tem que ter defeito, né? Não dava para ser perfeito, ele é São Paulino. Você é corintiana quando vê. Lógico. Perigoso. E ele chegou com a camisa do São Paulo, e aí ele já fez uma piada, né? Eles começaram a conversar, ele falou, você é dessa estaca? A gente é da aula... Aí a gente falamos que sim, ele falou, eu frequento essa capela, e vocês? A gente é de Valinhos. Ele, legal. Ele falou, eu sou de São Paulo, eu era de Santo Amaro. Eu falei, Santo Amaro? Eu falei, meu tio era de Santo Amaro. Quem é seu tio? Eu falei, o Reinaldo Droguetti. Ele, que você é sobrinha do Reinaldo. E eles eram muito amigos. Ele foi bispo dele. Meu tio foi bispo dele. A esposa dele era professora da primária das minhas primas. Mas ele falou, o mais bonito, não é só tipo, eu conheço a Amanda, eu conheço o Paulinho, não. Ele ficou emocionado e ele falou assim, eu tenho uma admiração por esse casal, pela Vera e pelo Reinaldo. Ele falou, eles têm o amor que ele falou. Eles têm um amor, eles têm uma conexão, eles são realmente um casal, assim, exemplar. Só que ele falou emocionado. Você sentia ali a verdade na palavra. Não foi aquela coisa assim, eles são bons e muito legais. Nossa, era muito legal frequentá-la com eles. Não. O jeito que ele falou, eu comecei a chorar. Porque ele falou com verdade, com carinho. Eu fiquei... Aí, na hora, a gente saiu de lá, eu falei pra minha tia. Falei, tia, sabe qual é? Acho que
ali eu falei assim, qual é o propósito de vida, ou qual é o sonho? Eu falei, nossa, se alguém algum dia falar de mim da forma como ele falou de vocês dois, da família que vocês construíram. Então, assim, ele falou com tanto carinho e tanto respeito de vocês. Eu falei assim, eu acho que hoje as pessoas fazem de tudo, vendem a alma por um like, por um, né? Mas aquilo é real. Aquilo é real. Um ser humano falando de uma família da forma mais, assim, pura. E a Vera a gente não se fala da Mãe Celestial, né? A gente se fala de Deus, mas não fala da Mãe Celestial. Deve ser tão sagrado, né? Sim. Que o Pai Celestial falou, deixa ela guardada, não quero que fale da minha mulher, não. E é mais ou menos a Vera, né? A gente falou aqui do Reinaldo, porque a Vera, Ela Não, ela é uma guerreira. Eu Ela acho é que única. ele só é o que é Por por causa causa dela. dela. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Tem doçura, Tem. Ai, ela é maravilhosa. É. Enfim, corta de novo pra lá, pro dia do batismo. Depois disso, vocês voltaram pro Brasil. E aí chegaram no Brasil batizados. Saíram de lá sem batismo, voltaram batizados. Como foi a recepção de vocês na igreja, dos membros da igreja? Foi ótima. A gente já era muito acolhido, Sim. eu acho. Então, Desde tava o primeiro todo dia. mundo na expectativa desse batismo, para que a gente realmente Oficializasse. e nos tornássemos membros e tivéssemos ali uma recomendação para o templo. Isso foi mágico, foi maravilhoso. Eu lembro que eu cheguei no Brasil no domingo seguinte, eu não lembro o dia, mas assim, a gente chegou durante a semana domingo, a gente já tinha entrevista com o bispo após a aula, para já ter a recomendação. E então, assim, estava todo mundo muito feliz. Aí a gente pegou a recomendação naquele domingo, na terça-feira, nós e nossos amigos já estávamos todos no batistério, porque a gente queria muito entrar no templo. Até então a gente só ficava no jardim. Então foi muito especial. Foi realmente incrível. Foram bem recebidos. Sim, por todos. Que O pessoal da ala, a gente pegou uma amizade muito grande também com o presidente da missão, que fez também total diferença, todos da ala, né? Essa é uma história legal do presidente, que acho que foi a Amanda que me contou. Que o presidente da missão ainda tá lá. Tá lá. Ele chegou E ele na come mesma churrasco época. na casa de vocês. Isso. Que presidente é esse, ô presidente? Para com isso. Ainda leva os amigos americanos quando chegam lá Isso. pra comer churrasco. Pra eu fazer churrasco pra eles. Eles são O churrasco brasileiro. maravilhosos. A gente ama muito essa família. Eles são incríveis. Eles são de Idaho, né? São de Do Idaho. lado. Ele serviu missão na Bahia e né, quando ele tinha 19 anos. Então, ele falou que foi uma surpresa muito grande quando foi chamado para servir no Brasil de novo. E nós nos conhecemos, foi nesse momento. A gente aceitou o batismo na casa deles. As sisters convidaram a gente na segunda, terceira semana. A gente gostaria de levar vocês na casa do presidente da missão, ele quer conhecer vocês. Só que eles tinham acabado de chegar, tinha um mês. Ao mesmo tempo que a gente estava conhecendo, eles tinham chegado no Brasil. E foi muito legal, porque ali a gente teve realmente uma conexão. E de lá para cá já foram muitos jantares, almoços, visitas. Vocês mimam o presidente e a esposa, é isso. Vocês são aqueles mimadores. Eles também mimam Eles bastante que a mimam a gente. Eles também. Eles são muito especiais. Como tem sido para você, Amanda? Você é secretário da ala. Sou secretário executivo da ala. Fui chamado logo depois também do batismo, em abril Legal. Como tem sido do ano passado. mais para Amanda agora pergunta, porque agora você vê um lado diferente da igreja, né? Você vê um lado de pessoas que estão balançando na fé, pessoas que estão com problemas de saúde ou financeiro, e você veio de fora da igreja. Você tem uma visão, você consegue ter as duas visões. Eu tenho uma visão de quando eu não era membro, que eu faria quando eu não era membro, e agora sendo membro, vendo essas dificuldades, o que isso mexe com você? Bom, eu acho que as mulheres, hoje eu cuido, né, da organização, eu vejo que eu acho que o que mais me dói é quando eu percebo que ela tá colocando em prova
a fé dela. Se aquilo é real, se aquilo... Isso dói mais do que quando é uma irmã que está passando por problema financeiro, porque eu acho que eu que venho de fora vejo os benefícios disso. Então, eu percebo que muitas ali, por muito pouco, colocam aquilo em prova. Ou não valorizam como deveriam, porque é um privilégio. É um privilégio hoje você ter o livre-arbítrio e você ter a oportunidade, porque são poucas as pessoas que estão andando, olham uma capela e falam, eu vou entrar. São poucas, né? Então, você teve que tomar essa decisão de aceitar, de procurar, de estudar. E aí eu vejo essas pessoas foram lá, elas receberam o mesmo que está disponível, o mesmo que estava para mim. Por que essas pessoas não conseguem, assim, não fortalecem? O que está afastando? E eu sei que o inimigo está aí, o mundo está aí querendo o contrário. Então, isso dói muito para mim quando eu vejo que as irmãs estão se afastando por besteira. Por relacionamentos, muitos relacionamentos até abusivos, muitas questões que quando você começa a escutar, você fala, eu penso, sério, que você, né, tá caindo nessa? Você tem 15 anos? Não tem, né? Então, isso dói muito, mas hoje é desafiador, porque eu nunca tinha tratado com pessoas tão diferentes e com tantas mulheres. Falo que minha vida é bem feminina, né? Eu tive 2 meninas, tenho muita conexão com a minha mãe, mas eu vejo hoje, e esse trabalho, eu olho, eu falo que chamado na igreja, eu penso, né? Chamado na igreja é desafio. Não é para ser fácil, não é para ser um bate-papo, assim. Essa é uma igreja de trabalho. De trabalho, Sim. É uma exatamente. igreja de serviço. Se você vai para a igreja e você não está disposta a trabalhar, e outra coisa, né? Quando você trabalha, quando você serve, você esquece os seus problemas e você percebe que seus problemas são tão pequenininhos. Tão pequenininho perto dos Exatamente. E aí você olha e fala, gente, é sério mesmo que eu tô me preocupando com isso daqui? Com a panela de pressão que explodiu e estourou o teto? Isso aí eu pinto, isso aí eu passo a massa corrida e tá tudo certo, ninguém morreu, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Você passa a perceber que tem pessoas sofrendo de verdade. Sim. E aí... E não é pouco. E não é pouco. E até aquela pessoa que está sofrendo de verdade, quando ela levanta e fala, eu vou servir, o problema dela passa a ser olhado de uma outra forma também por ela. Então, é uma igreja de serviço. E vocês não estavam habituados a isso. E eu me considerava uma mulher super cristã, afinal de contas, eu orava de noite, eu orava com as minhas filhas. Para mim, aquilo, né, tava dentro do que... Hoje eu falo, caramba, né? Dava para fazer muito mais. Quanta coisa eu deixei de fazer, ou que eu poderia ter feito. Então, eu acho as mudanças que aconteceram na nossa vida, para quem... as pessoas que vêm de fora, elas só conseguem focar nas coisas que a gente deixou de fazer, que são só benefícios, que eu só vi benefício naquilo que eu deixei de fazer. Por exemplo? Consumo de álcool, café. Acho que é só, né? Porque outros vícios a gente não tinha. A gente não tinha outros vícios. Mas foi tão fácil. Foi. Na hora que a gente falou. Foi. Eu não senti falta nenhuma. Antes de batizar. Eu teve uma situação, a questão do café. A família do meu pai tinha torrefação. E a gente tomava café desde pequenininho. A minha avó paterna colocava leite condensado com café. Olha que delícia! Que sobremesa, logo de manhã. E quando eu falei, nossa, e agora? Como que vai ser isso para mim? Então, quando a gente aceitou o batismo, eu falei, eu preciso me descontaminar, né? Preciso ter um novo ritual matinal. Comprei cápsulas de café descafeinado. Primeiro para se desvincular da cafeína. Aí um dia uma irmã falou assim numa reunião,
a gente estava sentada junto, era uma reunião familiar da ala, e aí alguém falou de cerveja sem álcool, eu falei assim, eu não, realmente, quando eu parei de beber, mas nem nada sem álcool, Aí ela falou, mas Amanda, a questão é que, eu falei, por que pode cerveja sem álcool e não pode café descafeinado? Aí ela falou, mas Amanda, o problema da cerveja não é a cevada, é o álcool, então tirou o álcool. O problema do café não é a cafeína, é o café. Aí eu refleti sobre isso, tá, passou. Acordei um dia, já tinha aceitado o batismo, devia ser mais ou menos setembro, outubro, muito cansada. Eu tinha dormido mal, eu devia estar numa TPM, meu sono estava ruim e eu tinha um dia muito atarefado. Aquele dia foi eu falo que foi a virada, foi o meu primeiro grande testemunho. Eu orei e falei para o Senhor que Ele sabia, Ele me conhece e Ele sabia que eu tinha muitas coisas para fazer aquele dia. E que Ele ia me dar a energia que eu precisava, porque eu não ia tomar café mais. Naquele dia, eu me alimentei, eu fiz tudo. Nem lembrei disso. À noite, a hora que eu sentei para fazer minha oração, eu fui agradecer. Eu lembro de falar, caraca, você me ouviu? Eu não tomei café, eu não precisei do café depois do almoço, eu não tomei café de manhã e deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu pedi, ele me atendeu. Era tão simples, era tão pouco que eu precisava. Andresa, depois desse dia, hoje em dia eu sinto o cheiro, me dá até me empapuça. Eu falo, nossa, que cheiro forte de café. Nunca mais eu precisei. Porque eu vi que era um vício, era um ritual que eu fazia de manhã. Então, quando eu escuto um irmão que quer ser batizado, que se encanta pelo evangelho, que vai à igreja, mas está há anos indo, porque diz que não consegue parar de tomar café, eu falo, mas você teve uma real intenção? Você faz ideia do benefício que você vai ter se você parar? As pessoas não têm ideia. Porque ele também não teve o testemunho dele. Não tem ideia. Elas acham que esses detalhes são só detalhes, mas não são. Nossa, muda a vida, né? Muda a vida. E de verdade, ele não é só por obediência, né? Não muda. Tira a minha irmã bebia muito café, a minha irmã mais velha, e ela já era da igreja, estava afastada, e ela não conseguia não conseguia deixar o café. E aí ela um dia resolveu que ela não queria mais. Ela sentiu mesmo que ela estava viciada, que aquilo estava fazendo mal pro corpo dela. E ela tinha dores de cabeça, assim, absurdas, pela falta do café. E ela ficou 1 semana sem café, tendo muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça e tomava remédio para dor de cabeça. E até que ela deixou e ela percebeu, isso não faz bem para o meu corpo. E tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu sempre falo lá em casa. Não é sobre a igreja. A gente tem a mania, algumas pessoas, e a grande maioria, eu queria trazer esse assunto para vocês, eu sei que a gente já está indo para o final, mas eu nasci e me criei na igreja, apesar da minha mãe ser inativa, nós íamos, meu irmão levava, ou algum membro passava e levava, e eu tive muita dificuldade de ficar firme na igreja na minha adolescência. Muitas provações. Especialmente na minha infância, porque minha mãe não me levava, Sim. né? E quando eu me casei, eu fui para missão, me casei, sempre ficamos ativos, eu e Thiago, 21 anos juntos. E eu sempre pensava, tipo, eu não posso sobrecarregar os meus filhos com a igreja. E a gente trocou uma ideia sobre isso, eu e a Amanda, acho que o Paulinho, não sei se chegou a conversar com ele. No dia que a gente foi assistir o pôr do sol. Foi. Lá fora, fotografar, as fotógrafas foram fotografar o pôr do sol. E eu sempre pensava, eu não posso dizer que tudo é igreja, porque isso vai sobrecarregar eles. Sim. E eles vão falar, eu não vou... Vão crescer e não vão querer mais saber da igreja, porque eu sobrecarreguei. Em que sentido isso? Você não pode usar essa roupa por causa da igreja. Você não pode falar com essa menina mais por causa da igreja. Isso é muito comum os membros da igreja fazerem. Muito comum. E isso vai entrando na cabeça daquela criança e daquele jovem até o momento que ele fica com raiva da igreja. Fala, quando eu fizer 18,
Fizer 20, eu vou sair dessa casa Eu vou ter minha vida. eu vou ter minha vida e a igreja não vai caber na minha vida. E não consegue ver como um privilégio ser membro da igreja. Então, eu e o Thiago, a gente sempre teve muito cuidado para não deixar isso acontecer com os nossos filhos. Porque eu não tive isso. Eu não tive essa pressão da minha mãe, porque eu cresci num lar de pais inativos da igreja. Como tem sido para vocês? Porque eu sei que é tudo muito intenso, né? Sim. Muito intenso para vocês agora, com tão pouco tempo, 2 anos, nem 2 anos, né? Um ano e Vai meio. fazer ainda, Vai fazer né? 2 anos em dezembro que a gente foi batizado. É, o batismo, mas 2 anos 2 que a anos gente que a gente frequenta. frequenta. Mas 1 ano e meio de É, membros é. oficiais da igreja. Como tem sido para vocês? Porque a Gi não é a mais velha de vocês, ainda não se batizou na igreja. Isso. Como tem sido esse relacionamento com ela? Ela consegue ver a diferença positiva dentro de casa, nossa família. Ela fala, ela vai à igreja quase todos os domingos. Ela não se vê preparada, talvez por ela, talvez ela ache que não vai dar conta de alguns detalhes. E a gente super respeita isso, ela é muito bem-vinda, muito bem recebida por todos. Ela faz parte da comunidade. Então Ela é muito bem recebida. não amam existe muito força ela. não, Eles gostam muito dela. todo mundo, a gente o ano passado viemos para cá, ficamos quase um mês. Ela ficou no Brasil e a nossa comunidade estava sempre entrando em contato, Levando ela pra levando jantar. ela, chamando ela, por mais que ela não fosse, ela estava sempre, eles acolhiam ela. Então, assim, eu acho que o que ela fala, pelo menos, é que ela viu uma mudança positiva. No começo ela ficou um pouco assustada, porque era muito intenso, realmente, eram muitas atividades, muitos compromissos e reuniões, e tinha que estar... Então deu uma assustada, porque tínhamos uma dinâmica, né? A gente tinha... Mudou totalmente. Então, mas eu acho que todas as coisas boas, hoje, eu tenho certeza que eu sou mais calma, não sou nenhum exemplo, mas eu acho que as mudanças foram muito positivas em casa. Eu vim de uma estaca em São Paulo muito ativa, muito, muito, muito ativa. A estaca São Paulo, que é a estaca do Templo de São Paulo. E nós vivíamos para servir. E tínhamos pouco tempo para os nossos filhos. E isso era muito difícil, porque a gente tinha que fazer um malabarismo, né? Para isso acontecer. Quando a gente mudou para cá, a gente viu que a dinâmica aqui era diferente. A dinâmica aqui era primeiro a família, depois a família, depois a família, depois a família, e depois você servia. E no começo eu falei assim, nossa, gente, esse povo não tem ideia do que é a igreja é isso, a igreja é aquilo. E hoje eu olho a minha vida familiar / vida igreja, né, que é uma coisa junto, não tem como separar tá conectado. isso. Eu consigo olhar aquela Andresa lá de trás e falar, nossa, eu consigo ter muito mais tempo. Eu sou presidente das moças da minha ala, Thiago é conselheiro do bispo, é muita coisa para nossa família. Mas a gente colocou alguns limites para a gente terminar esse momento de criar os nossos adolescentes. Eles estão numa reta final agora da vida, né? Eu preciso estar ali. Se eu não tô ali, se eu tô para todo mundo e não tô para eles, isso vai gerar um problema ali na frente. Sim. Um problema sério ali na frente. Então, ter essa balança, vocês conseguem ver que precisa ter essa balança? Sim. Com certeza. Até o nosso bispo fala, primeiro lugar a família, né? Então ele fala, vai, resolve. Primeiro resolve a família, depois a gente resolve as coisas da ala aqui. Tem que ser, em primeiro lugar, a nossa família. Não. Acho que isso vira meio que uma receitinha para ter uma família mais forte. Mas no começo, os primeiros meses foi um pouco desequilibrado. Sim. Porque até porque era tudo novidade. Então, as pessoas também queriam nos conhecer, nós queríamos conhecer as pessoas. Então, dia sim, dia não, outro também. Tinha um churrasco, um evento, uma noite familiar. Toda segunda noite familiar, todo domingo almoço na casa de um membro, todo sábado encontro. E aí passou 2 meses, eu comecei a ficar E a Gi cobrou estafada. também, falou, E aí eu tô aqui. Aí a Gi falou, gente, eu
a gente tá precisando ficar a gente, nem que seja aqui em casa. Mas ela falou, eu tô um pouco cansada disso, de ter que acompanhar vocês para estar com vocês, ou vocês o tempo inteiro fora de casa. Aí eu falei pra ele, realmente tá ficando puxado. É uma mudança muito grande, mas também é uma coisa que não é só com quem entra, né, Sim. pra igreja. É com quem também... Sim. Sim. Eu tenho 3 anos que eu tô num processo de mudança muito severo, eu diria. Eu sou uma pessoa completamente sociável. Eu posso encontrar pessoas de manhã até de noite. Essa sou eu, essa é a minha essência. Mas essa essência não estava fazendo bem para minha família. Eu estava deixando os meus filhos, eu estava deixando meu marido. Tá deixando eles em segundo plano, Em né? segundo plano. E não era só por causa da igreja, era por causa de qualquer coisa. Ai, vamos passear. Eu deixava o Tiago para estar com outras pessoas. Eu deixava os meus filhos para estar com outras pessoas, entre outras coisas. E aí eu percebi que eu estava me sobrecarregando com tantas coisas, sobrecarregando meu marido, meus filhos, e isso estava gerando um afastamento mesmo, né? A gente não tinha uma conexão tão boa nesse período aqui. Foi uma mudança muito grande, né? Uma mudança de país. E tem 3 anos que eu decidi que eu quero ser feliz primeiro dentro de casa. Ali está o centro da minha felicidade. No centro da minha felicidade, família, eu expando para outras pessoas. E quando eu descobri isso, gente, parece assim que eu descobri o Brasil. Eu descobri um país. Foi uma coisa assim muito louca, muito linda. E hoje eu olho a minha conexão com os meus filhos e com meu marido é muito mais sólida. Então, seria um bom conselho, que acho que talvez nós 3 aqui estamos passando por isso, né? Com certeza. Dar esse conselho para quem está ouvindo a gente. Solidifique tenha certeza de que o centro da sua felicidade é a sua família. E isso vai te ajudar a não ter um divórcio, isso vai te ajudar a não perder um filho. Quando a gente diz perder um filho, é perder um filho para o mundo mesmo, né? Para as coisas ruins do mundo. Porque você está solidificando a sua família. E aí você vai ter força o suficiente para poder ir para fora e servir como presidente da Cidade de Socorro, servir como secretário, servir como presidente das moças. Eu consigo fazer melhor o meu trabalho para a igreja se eu tô com a minha vida centralizada com Cristo dentro da minha família. E, enfim, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de, antes da gente encerrar, porque eu poderia ficar conversando com vocês aqui o dia inteiro, né? Eu também. Eu também. Tá ótimo. Não, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer o convite. Foi Oportunidade. Assim, foi uma oportunidade incrível de estar podendo realmente expor a nossa mudança, o nosso novo estilo de vida, que com certeza será esse daqui para frente. E é um prazer. A gente ama muito você, sua família, então é um privilégio estar aqui Vocês também. são muito especiais para nós. Eu Nós tava amamos lá. muito vocês. Eu também. Eu fico muito feliz quando a Pel convida, quando vocês estão aqui, convidam a gente para qualquer coisa. Eu fico ali, chama eu. E quando ela convida, foi muito legal. Nós fizemos uma viagem esse final de semana, as famílias, né? A de vocês, a nossa e a da Pérola, da Vera. E eu saí de lá com um sentimento muito bom. E a família da Valéria também. De irmandade. Sim. Nossa, foi... E foi a primeira vez que as meninas, a Amanda e as 2 meninas acamparam. Foi a primeira vez. Foi dormir na muito barraca. legal. Foi muito legal. bom. Só fiquei triste que eu acordei na hora que eu abri a barraca e falei, cadê eles? Foram embora. A gente foi porque a gente tinha responsabilidades na igreja, né? A gente já tinha abusado demais. A gente tinha responsabilidades na capela. Mas foi ótimo. A noite foi maravilhosa. Foi incrível. É uma irmandade, né? Sim. Eu espero que as pessoas criem oportunidades para se conectarem com a natureza, com membros, com famílias, né? E a anfitriã, Marisa, eu vou voltar lá e eu vou fazer um podcast viajante com ela. Ela é uma pessoa diferente, né? Nesse mundo. Ela tem uma áurea, uma coisa muito boa. Eu quero muito ter a oportunidade de falar com ela, de ouvir e deixar que vocês de casa ouçam, porque o que eu ouvi está no meu coração para sempre. A gente ficou até, acho que 1h pouca da manhã conversando com ela na mesa. E eu tava assim, né? Ouvindo ela falar. É maravilhosa. E foi muito legal.
Tem alguma história engraçada de vocês que vocês gostariam de contar pra gente? Alguma coisa que vocês lembrem? Engraçada? Alguma coisa divertida de vocês? Ou peguei despreparada? Engraçada não. Nossa, a cara dele, eu tenho medo. Não, eu não falo, eu deixo ela falar. Ele tem uma Engraçado. cara de que foi menino sapeca, não tem, Amanda? Foi muito. Ele tem cara Não, de... minha mãe foi uma santa. Santa mamãe. Dei trabalho pra mamãe. Não tem problema se não tem uma história divertida, mas eu queria dizer pra vocês que muito obrigada por vocês terem baixado a guarda e deixado o Espírito tocar Sim. vocês, porque muitas vezes a gente não sente o Espírito porque a gente não baixa a guarda, né? Sim. A gente não humildemente escuta o que o Senhor tem pra falar pra gente, né? Sim. A gente se enche de orgulho, de egoísmo e não consegue. E vocês baixaram a guarda. O Evangelho estava batendo na porta de vocês desde que você era criança, Aham. né? Sim. E não era o momento. Não era o momento. Seu pai não quis que fosse o momento ali, mas ele voltou. Ele voltou a bater na porta de novo e vocês baixaram. O pai não desiste da gente. Não. O Pai Celestial nunca vai desistir da gente. Eu acho que se eu tivesse sido batizada criança, talvez eu não tivesse conhecido ele. Então, eu vejo por esse lado. Foi na hora certa, mas tinha Sempre que ter... no tempo do Pai. Mas aconteceu na hora certa e foi perfeito. Está sendo perfeito. Está sendo perfeito. Muito obrigada pela Obrigado presença você, de Andressa. vocês, Eu que agradeço. Paulinho, Amanda. Obrigada. Amanda é quase minha irmã, né? Eu acho que a gente se parece, inclusive Eu também na acho. foto. Vocês vão ter que ir na foto da coisa, vocês se viram pra saber quem é quem. A Amanda poderia ser minha irmã, porque a gente realmente parece. Eu também acho. E a gente foi no casamento da prima e eu não sabia que o vestido era rosa, das madrinhas. E eu cheguei lá de brilho, meu amor. Ó, toda no paetê. E a Amanda estava com o paetê. O mesmo tom. O mesmo tom. E a gente tem essa foto. Vou ver se eu Exatamente. mando aqui para um Eu ainda falei pra Dani, né, a noiva, eu falei, olha, esse rosa blush no Brasil não tem, é rosé. Então eu vim, né, ela, não, tá ótimo. E quem tava comigo? O Thiago, Andressa, você não tem jeito, né? Que vergonha. Eu falei, amor, eu não sabia. Não sabia. Não Quase sabia. que eu pego o Thiago e desço, amiga, porque eu tava de poderia, madrinha. né? Poderia. Poderia, que casamentão, né, gente? Foi lindo. incrível. Nossa, Foi incrível. Eles Foi muito merecem. bom. eles merecem. Que casamento É. lindo. Que casal apaixonado, né? A Sim. Dani e o Alden. Eles são demais. São Acho que eles especiais. foram feitos um pro outro ali. Sim. Com certeza. Acho que dali pra Você viu, eternidade. esperou É. no tempo certo. No tempo certo. Exatamente. Cada um seguiu o seu caminho e lá na frente se encontraram. Deu certo. Deu certo. Muito É obrigada. Boa viagem. Vocês estão indo agora viajar. Sim. Foi tudo muito corrido pra vocês. Eu sei que foi casamento, foi passeios, lá. E ainda tiraram esse tempinho e vão pegar a estrada daqui. Mas a Muito gente só tem a obrigada, agradecer, Andressa. querida. Muito obrigado. É sempre um E em prazer estar breve com você. estaremos de volta. Vem Com pro certeza. Natal? Estão São nos os planos. Eita aí, ó. Casal apaixonado fala junto. Se vier pro Natal vai ser uma maravilha ter vocês Sim. aqui. Com certeza. Obrigada a todos de casa pela participação aí de vocês, pelos likes, que eu sei que vocês dão likes, vocês comentam. Muito obrigada. Se vocês querem algum assunto específico, coloca pra gente que a gente vai atrás também. Ou a gente recebe tipo Marta e Maria pra falar do Evangelho também. Porque apesar do nosso podcast não ser um podcast religioso, mas tem um cunho religioso, né? Não importa se é da nossa igreja ou não, a gente entrevista pessoas de tudo que é religião, acaba tendo uma fala religiosa, né? Porque somos religiosos. E hoje estivemos aqui falando sobre o Evangelho, sobre o Espírito, sobre essa delícia que é ser membro da igreja Sim. e ter o Evangelho na nossa vida. Obrigada, gente. Obrigado Eu que a você. agradeço. Beijo, gente. Mua!